Para uso da palavra, o nosso líder do governo aqui na Câmara Federal, deputado Major Vitor Hugo. Um bom dia a todos. Inicialmente, gostaria de cumprimentar o deputado Coronel Crisóstomo, que é o que preside essa importante sessão solene na Câmara dos Deputados e que é o primeiro autor desse relevante requerimento. Cumprimentar também o nosso presidente Luciano Bivar, que é o segundo vice-presidente da Câmara dos Deputados, o nosso chanceler Ernesto Araújo, nosso ministro das Relações Exteriores, o almirante de esquadra Ilques, comandante da Marinha do Brasil, o nosso herói já citado e ovacionado aqui, Lás Grael, as nossas crianças do programa Força no Esporte, a eterna senadora Ana Amélia e o ministro Péricles do STM, em nome dos quais eu cumprimento a todos os oficiais generais das três forças presentes, os oficiais e as praças também aqui presentes, e a todas as senhoras e senhores. Queria dizer inicialmente que eu sou filho de oficial de marinha, então toda vez que eu vejo alguém portando a farda branca, ou a cinza, ou a farda azul, ou o alexandrino, me deixa eternamente sensibilizado com saudades do meu pai, que ainda é vivo, mas em função das atribuições, a gente acaba se afastando um pouco. Então toda vez que eu, nesse momento aqui, olho para os senhores e para as senhoras aqui, pode ter certeza, toca profundamente em meu coração. Dizer também que, embora tenha ficado 21 anos no Exército Brasileiro, eu fiz a 13ª viagem de instrução de guardas marinhos. O comandante do navio Escola Brasil, à época, era hoje almirante de esquadra Guzmão, que serviu com meu pai na base naval de Aratu. Então, para mim foi também embora eu e meu irmão tenhamos ido para o Exército Brasileiro, fazer a viagem de ouro, em alguma medida, também acalentou o coração do meu pai. Bom, hoje nós vamos comemorar aqui na Câmara dos Deputados a Data Magna da Marinha, que se deu em 11 de junho. E eu vou fazer a leitura aqui de uma breve homenagem à Marinha do Brasil, essa força co-irmã e que tem cumprido muito bem suas missões ao longo da história do nosso país. O Brasil espera que cada um cumpra o seu dever, recordar a mensagem transmitida à frota brasileira pelo almirante Francisco Manuel Barroso da Silva, comandante da nossa esquadra na célebre Batalha Naval do Riachuelo, nunca foi tão importante quanto hoje. Em 11 de junho de 1865, a Marinha do Brasil conquistava a vitória decisiva para o triunfo na Guerra do Paraguai. Estava, assim, consolidada a soberania de uma jovem nação independente. Agora, tentamos viabilizar reformas essenciais à retomada do nosso pleno desenvolvimento, como a reforma da Previdência. Vamos avançar depois na reforma tributária e tantas outras reformas, revisão do Pacto Federativo, e outras medidas que vão alavancar a nossa infraestrutura, as privatizações. Temos grandes desafios. Os atuais desafios do Brasil têm uma natureza distinta, mas precisam ser enfrentados com o mesmo espírito patriótico dos heróis do Riachuelo. Honra, coragem, lealdade e abnegação sempre foram os valores dos nossos marinheiros, cuja data magna homenageamos agora nesta sessão solene. Que sacrifício poderia ser mais nobre do que entregar a própria vida para defender o pavilhão nacional, como fizeram os jovens marinheiros João Guilherme Greenhalgh e Marcílio Dias no Riachuelo. É difícil igualar um ato de tamanha nobreza, mas todos nós, no nosso trabalho cotidiano, pensamos no Brasil acima de nossos interesses pessoais. A Batalha do Riachuelo exigiu manobras difíceis e decisões ágeis, uma dose bem brasileira de improviso e a bravura que só o nosso povo é capaz de mostrar nos momentos mais críticos. Superamos armadilhas insidiosas, vencemos obstáculos inusitados. Nos espaços reduzidos do Rio Paraná, conseguimos desarmar, não sem baixas, canhões quase invisíveis que jamais ofuscaram o nosso espírito guerreiro. A história de conquista da Marinha do Brasil, porém, começou em 20 de janeiro de 1567, quando Mendes Sá, no comando de uma esquadra que empregou também embarcações indígenas, expulsou invasores franceses da Baía de Guanabara. Um novo capítulo glorioso foi escrito em 1615, quando a derrota daqueles mesmos adversários franceses
agora no Maranhão, foi imposta pelas nossas forças navais. Tenho orgulho de ressaltar que nessas duas primeiras batalhas históricas, os nossos marinheiros tiveram apoio de irmãos portugueses e indígenas. Ficava assim, na guerra e na paz, fortalecida a tão rica diversidade do nosso povo, até hoje um dos traços mais marcantes da nação brasileira. Em 1808, com a chegada de D. João VI ao Brasil, o conde de Anádia, D. João Rodrigues de Sá e Menezes, tornava-se o nosso primeiro-ministro da Marinha. A ação da Marinha também foi fundamental para garantir a consolidação da independência. A 14 de novembro de 1822, 2 meses após o Grito de Ipiranga, a esquadra brasileira partiu para Montevidéu, no Uruguai, com a missão de expulsar as forças que tentavam manter a província cisplatina sob o domínio português. Graças à ação decisiva da Marinha, vencemos a árdua Guerra da Independência, mais um confronto repleto de demonstrações de destemor dos guerreiros navais do Brasil. A Marinha teve outra atuação memorável durante a Primeira Guerra Mundial, quando submarinos alemães atingiram os nossos navios mercantes, o que nos levou a enviar uma frota naval para patrulhar a costa africana entre Dakar e Gibraltar. A Divisão Naval de Operações de Guerra enfrentou, então, não apenas os inimigos germânicos, mas também a gripe espanhola. E conseguimos, apesar de todos os obstáculos, novamente contribuir para a vitória das forças da liberdade. Já terminando, já na Segunda Guerra Mundial, depois de ser surpreendida por ataques traiçoeiros de um submarino alemão na costa de Sergipe, a nossa esquadra mais uma vez obteve grandes êxitos, contribuindo de maneira decisiva na luta contra as forças nazifascistas. Ao evocar nesta atual quadra de decisivos avanços a memória de tantos triunfos da Marinha do Brasil, em especial a Batalha do Riachuelo, quero citar outro célebre comando do Almirante Barroso: sustentar o fogo, que a vitória é nossa. Parabéns aos nossos marinheiros, toda a honra e toda a glória aos nossos guerreiros.